parábola do bom samaritano é encontrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 30 a 35. Mas antes de falarmos da parábola propriamente dita, vamos contextualizá-la. Jesus e seus discípulos estavam se dirigindo a Jerusalém para a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma das 3 festas mencionadas no calendário judaico como festas dos peregrinos, porque, no decorrer destas festas, era exigido que todo homem judeu fizesse uma peregrinação até o Templo de Jerusalém. O povo trazia as primícias de suas colheitas, e parte da colheita era distribuída entre a família dos sacerdotes. Pois bem, Jesus já não vinha longe de Jerusalém quando se lhe apresentou um doutor da lei e lhe fez uma pergunta. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Um doutor da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Doutor da lei, também chamado de escriba, é o homem entendido nas coisas da lei. Eles recebiam o título honorífico de rabi. Cabia, sobretudo, ao escriba o ensino e a interpretação da lei ao povo. Por isso, os escribas tornaram-se os líderes espirituais da nação. Quando em uma aula expositiva um aluno pede a palavra, educadamente ele costuma levantar a mão. Naquela época, era comum pedir a palavra erguendo-se e interpelando o orador. Jesus estava provavelmente pregando, falando para o povo, quando o doutor da lei o interpelou. Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? Observe que Jesus não responde à pergunta do doutor da lei. Ele retruca com 2 perguntas bastante significativas. A primeira pergunta, que está escrito na lei, Jesus se refere ao Pentateuco mosaico, a lei de Moisés encontrada na Torá. Jesus, com essa pergunta, delimita o diálogo, se atém ao texto, à lei, inibindo divagações e controvérsias, postura essa muito comum entre os sacerdotes. A segunda pergunta, como leis? Jesus quer saber do doutor da lei qual a leitura que o mesmo faz da lei mosaica. Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Note que o doutor respondeu somente à primeira pergunta: que está escrito na lei? Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. O doutor da lei calou-se, um tanto perplexo, pois, pela resposta que ele próprio dera, tão prontamente, bem se via que a pergunta nada tinha de singular e difícil. Ele mesmo dera a resposta prontamente à sua própria pergunta, pois se tratava de um dos textos mais conhecidos e familiares do Pentateuco. Qualquer menino israelita saberia também respondê-la. Mas ele não era nenhum aluno, e sim um mestre em Israel. Assim, para não fazer má figura, procurou o doutor da lei uma saída mais honrosa. Queria justificar-se, diz o evangelista, mostrando que não perguntara sem razão. Propôs, portanto, uma questão que lhe parecia bem mais complicada. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Essa pergunta dava margem a discussões e controvérsias, já que os próprios estudiosos da época não concordavam entre si sobre o alcance da palavra próximo. Jesus, conhecedor da deslealdade de seu interlocutor, governador espiritual da terra, tece uma perspectiva de magnífica amplitude e brinda-nos com a parábola do bom samaritano. Jesus retomou: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó
e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Segundo a Bíblia hebraica, Jerusalém é a cidade eleita do Deus judaico-cristão, como capital de seu culto e comunhão, um local associado à religião e privilégio, e uma cidade concebida pelos hebreus para sintetizar a paz oriunda da harmonia com as leis divinas. Na Bíblia hebraica, Jericó era a cidade da maldição. Naquele tempo era um retiro sacerdotal, onde moravam os sacerdotes quando não estudavam em Jerusalém. Jerusalém, a 800 metros acima do nível do mar, e Jericó, a 250 metros abaixo do nível do mar, estão cerca de 24 quilômetros distantes uma da outra. A estrada íngreme entre as duas cidades estava situada num vale rochoso e perigoso, que era frequentado por criminosos. Portanto, era um percurso temido por viajantes daquela época. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O sacerdote pertencia a uma casta de indivíduos com direitos e deveres especiais da sociedade judaica, deveres que incluíam agir com compaixão até para com animais. É uma autoridade ou ministro religioso que tem o poder de dirigir e ou participar de rituais sagrados. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. O levita era alguém que exercia funções sacerdotais. Com o tempo, todos os que exerciam funções sacerdotais foram identificados como a tribo de Levi. Mais tarde, quando o sacerdócio de Jerusalém passou a ser considerado o único legítimo, os sacerdotes que exerciam as funções fora de Jerusalém foram degradados à função de auxiliares do culto. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Os samaritanos são um pequeno grupo étnico-religioso originários da Samaria. A Samaria é um nome histórico e bíblico de uma região montanhosa no Oriente Médio, constituída pelo antigo reino de Israel, situada em torno de uma antiga capital, Samaria, e rival do vizinho Reino do Sul, o Reino de Judá. Entre samaritanos e judeus havia uma animosidade de longa data. O sacerdote Manassés, expulso de Jerusalém, estabeleceu um templo no monte Garizim, na Samaria, rivalizando com o templo de Jerusalém, aumentando ainda mais as tensões entre eles. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. O denário era a importância correspondente a um dia de trabalho, e 2 seriam mais do que suficientes para atendê-lo até o reestabelecimento. Mas podia dar-se a necessidade de mais. O samaritano pensa em tudo. Ao regressar, pagará o que tiver faltado. Na tua opinião, perguntou Jesus, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Nesse ponto, Jesus como que inverte a pergunta do doutor da lei. Ele, o doutor da lei, questionou Jesus acerca de quem era o seu próximo. Mas agora Jesus o questiona sobre o próximo do outro. Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu a mesma coisa. Judeu que era, o doutor da lei não respondeu o samaritano. Seria se inferiorizar frente ao seu inimigo, o herege da Samaria. Preferiu o discurso pouco direto, aquele que lhe fez misericórdia. Entretanto, de súbito,
houve de Jesus a recomendação de tomar por modelo o samaritano, e não o sacerdote, nem o levita de Israel. Vai e faze tu o mesmo. Na magnífica parábola do bom samaritano, todos os personagens são conhecidos, exceto o homem ferido no meio do caminho. Temos os homens que são ladrões. Temos o homem que é um sacerdote. Temos um homem que é um levita. Temos um homem que é um samaritano. Temos um homem que é o dono de uma pensão. Mas não sabemos quem é o homem deixado quase morto pelos ladrões. Qual a sua nacionalidade? Qual a sua religião? Qual a sua ocupação? Era um comerciante? Seria ele também um ladrão? Assim, como nós não o sabemos, o samaritano também não o sabia. E não se importou com isso. Simplesmente tratou o seu semelhante com dignidade, compaixão e misericórdia, fosse ele quem fosse. O segundo mandamento, amar o próximo, amar o seu irmão, ratifica a paternidade única de Deus e o primeiro mandamento, amar a Deus. O amar o próximo como a si mesmo, preconizado por Jesus, só foi superado pelo amem-se uns aos outros como eu vos amei.